Olá! Chegando por aqui, naqueles nossos encontros semanais, na nossa segunda-feira, hoje não ao vivo, mas com material aqui que vai trazer para você como entregar mechas perfeitas dentro de um cenário de se tornar um profissional reconhecido, ter uma agenda disputada e, consequentemente, muito mais dinheiro no teu bolso. Sonho teu, sonho meu, sonho de todo mundo, certo? Quem está na área busca isso. E dentro das nossas aulas, eu sempre trago qual é o caminho para se chegar a esses resultados. Então, dentro disso tudo, vamos trilhar juntos essa trajetória aonde você vai entregar mechas perfeitas e vai passar a ser reconhecido. E aí a tua agenda vai ficar bombando, cliente te procurando, nada mais de você olhar para a agenda e nesse olhar para aquela agenda, aquela tristeza, aquela frustração, porque você está cheio de horários vagos, disponíveis, bem pelo contrário, você vai tentando ali adequar pessoas dentro de cenários de possibilidades, olha só, e a partir disso também vai ter condições de cobrar um preço justo, mais que justo, o preço merecido pelo trabalho, o resultado do trabalho de excelência que você vai estar entregando. Nesse material que eu estou deixando aí com todo amor e carinho para você acompanhar, eu procurei buscar situação já de cabelo aonde eu tive trabalhando há tempos atrás, meses atrás, aproximadamente 5 a 6 meses, uma correção de cor. A partir dessa correção de cor, houve todo um cenário em cuidados, orientações para essa cliente seguir, e dentro dessas orientações, desses cuidados, ela veio conduzindo, chegou aqui nesse momento com um cabelo numa qualidade, dentro de como ele havia se apresentado inicialmente, excelente. Dentro de um cabelo que chegou no primeiro momento lá atrás com uma degradação muito expressiva no fio, a dispersão de cor totalmente em desarmonia, e a gente conduziu um trabalho onde foi corrigido tons indesejados no comprimento, foi feito uma harmonização na distribuição, inserindo o branco que ela tinha no projeto de cor, onde ela tivesse não uma frequência, uma necessidade de frequência muito acentuada. Na projeção ela é de outra cidade, é uma cliente que já veio para mim dentro de indicação de outras pessoas, de outras cidades, então ela tinha aí uma situação também que implicava deslocamento, tudo. O projeto então foi criado visando o quê? Facilitar a vida dela, entregar um resultado bonito, adicional a isso, dentro de um cenário onde ela também se comprometeu nos cuidados. Isso é muito importante, a gente conscientizar, levar as nossas clientes, elas terem ciência de onde que elas entram nos cuidados com o fio. Para elas terem aquele cabelo que elas sonham, a gente faz a parte da gente, cuida dos detalhes. Esses detalhes a gente observa minúcias deles e a partir disso, com bases em conhecimentos, a gente procede à execução. Mas cuidados ela também tem que ter, porque o trabalho nosso quando profissional, ele começa dentro de um cenário do conhecimento do cabeleireiro, do profissional colorista, e ele finaliza na nossa orientação lá para cliente. Para quê? Para que quando aquele cabelo retorne para nós, aquele cabelo retornar para nós, retorne com uma qualidade de fio que realmente atenda ao quê? As possibilidades da gente dar andamento, sequência adicional ao que se prospecta, um projeto de longo prazo. É a manutenção da cor? Ok. É clarear mais? Como foi o caso desse? Esse cabelo a gente fez todo um projeto lá atrás, fez uma primeira correção, já transformou a cor dele, as condições dele, e a partir disso a gente deixou todo um caminho alinhado para nesse segundo momento em que ela esteve aqui, a gente conseguir fazer ainda mais iluminação, explosão de luminosidade para a ponta. Algo tão moderno, tão buscado pelas clientes no nosso dia a dia, ok? Vamos então para a visualização inicial do que envolve toda a ideia, imagem estrutural desse cabelo. Cabelo com crescimento, apresentando o branco, gerando um grisalho, comprimento, já com uma cor que passado meses do trabalho que foi executado de mecha com correção, se sustenta ainda, tem um nível de oxidação, mas se sustenta com uma cor bonita. A gente vai retocar essa mecha, camuflando, inserindo esse branco no projeto da entrega da mecha, mantendo esse trabalho de passagem em um sombré na raiz e clareando um pouquinho mais a extensão, o comprimento.
5 quadrantes na divisão, muito bem separados, linhas límpidas, proteção em cada quadrante de forma bem efetiva. Para quê? Para a gente manter um trabalho organizado, a apresentação e, inclusive, não gerar nenhum problema na hora da montagem. Trabalho sempre límpido facilita tudo. Área de topo, 2 parentais e as 2 áreas que envolvem nucas. Já projetando aqui uma linha em diagonal na finalização do topo, encaixando caimento de occipital. Em termos de divisões, a gente tem possibilidades diversas para se conduzir o trabalho, e dentro dessas divisões, dessas inúmeras possibilidades, a gente tem como fazer aí o que nos traz maior segurança e, adicional a isso, também agilidade, limpeza no trabalho. Essas coisas são importantíssimas. Por quê? Um trabalho mal apresentado dentro do cenário, já começando lá nas divisões, uma divisão mal feita, passa para a tua cliente uma perspectiva de relaxamento. Essa é a palavra. Parece uma palavra forte, mas é uma palavra muito importante de ser dita. Descuido, descaso. Então são palavras que no primeiro momento parecem fortes, ok? Mas elas são importantíssimas ser mencionadas e mensuradas no sentido de ver o peso que ela tem e, a partir disso, tirar ela do teu repertório mediante o quê? Fazer uma apresentação muito bem apresentável aí, ou seja, muito bem dividido, separado. Isso vai passar para a tua cliente aquele olhar de cuidado que você vai ter, adicional a isso, toda uma condição de apresentação e facilidade para você trabalhar, criar a tua execução, conduzir a tua execução de forma que vai ficar ali algo facilitado, com maestria. Também, dentro das divisões, essas condições de distribuições e divisões diferenciadas e possibilidades que você tem nelas, há situações onde você vai poder criar um projeto, né, um programa ali de estrutura da descoloração, do clareamento do cabelo, levando num cenário de o quê? De você higienizar por áreas. Eu ensino as minhas alunas dentro do curso Mechas Perfeitas a higienizar muito, em muitos casos, a grande maioria dos casos, por áreas, contemplando o quê? Condições do fio, e dentro dessas condições do fio, integridade desse fio. Eu tenho todo um caminho também de orientação no que diz respeito ao X a ser usado. Por exemplo, esse cabelo foi usado em todo o trabalho, o projeto de clareamento OX e 40 volumes. E aí você vai dizer, 40 volumes, meu Deus, quando, como? De que jeito? É o mais forte? Não. O OX, ele tem toda uma situação de reação química a se saber, conhecer, e a partir disso, condução em associação com o pó descolorante, com a força adequada do pó, você consegue ter muito mais segurança, conseguir alcançar ali os fundos de forma muito mais facilitada que você almeja. Bem, o X40 eu digo para você que não entrava na minha vida profissional, nem na minha e nem das minhas alunas, tá? Porque hoje elas relatam que isso não era parte da realidade profissional delas. Hoje é o que elas usam. Hoje é o que eu uso, mas a gente usa embasado em quê? Conhecimento da cosmetologia que envolve os produtos, das reações e, consequentemente, a gente tem segurança absoluta na condução. E isso tudo dentro dos cursos, do curso de modo especial Mechas Perfeitas, eu ensino em detalhes. Eu dou a chave da virada para o entendimento disso e a possibilidade da condução com segurança e resultado top mais, sem margem alguma de insegurança, dúvida, Não, o X40 é teu amigo sim, quando você conhece, assim como muitas situações dentro de colorimetria. A colorimetria científica traz vida para a sua vida, em termos de entrega de resultados, segurança, como eu mencionei, adicional a isso, qualidade do fio, são inúmeros benefícios e soma-se ainda redução de custo muito expressiva. Então é todo um cenário que assim só traz benefícios, mas muitas coisas para quem entra no primeiro momento em contato com essas informações choca. Eu choquei. Logo que eu entrei em contato, vindo de um cenário de uma colorimetria comercial repetitiva, e dentro de receitas, eu tive um choque inicial, mas me coloquei no movimento. A partir do momento que eu conheci as metodologias, me coloquei no movimento da prática delas.
dentro de um cenário de condução, que existe todo um caminho detalhado de como criar a reação, eu sabendo disso, e essas práticas me surpreenderam, trabalho a trabalho, e nesse trabalho a trabalho, bom, minha vida se transformou, e nesse se transformar, bom, a vida das minhas alunas se transforma, e bom, se transforma de quem adentra esse universo. Em cima de tudo isso, desses conhecimentos da colorimetria científica, da minha experiência de 20 anos na área, de muitas situações, vivências, que não diz respeito só ao trabalho de colorimetria, mas as vivências diárias, eu criei o meu método. E nesse meu método, mechas perfeitas, de modo específico e especial, tem dedo meu lá em coisas importantíssimas. As mechas em camuflagens, que é o caso desse cabelo que eu estou apresentando, elas são o ouro. Nesse mesmo dia que eu fiz esse cabelo, eu fiz mais 2, ou seja, foram 3. Foi um cabelo feito sábado agora. Eu fiz 3 mechas nesse dia, as 3 em camuflagem e brancos. E são clientes que se fidelizaram a mim, vieram para mim justamente por eu fazer esse trabalho diferenciado. Então, você pode se especializar dentro de mechas apenas na questão da camuflagem. Você já cria aí um arsenal, um know-how, uma história aonde a cliente vai vir, vai grudar em você e ela não te abandona. Então, você vai se tornar um especialista. Você pode ser um especialista em mechas de modo amplo, mas você pode ser um especialista em camuflagem. Então, 3 clientes de mechas no mesmo dia, essas 3 clientes de mechas, as 3, casualmente, dentro de um cenário de camuflagem de branco? Não, não foi casualmente. É o quê? Especialista. Mechas e com um detalhe, um adendo adicional em camuflagens. Isso deixa a minha agenda dentro de uma perspectiva, habitualmente 2 mechas por dia, nos meus dias de atendimento, no sábado de 3 a 4. Fora outras coisas, outros atendimentos que eu também executo. Normalmente, essa cliente que vem faz a mecha, como essas 3 aconteceu, elas cortam e elas tratam, ampliando muito mais os meus ganhos. Então, é assim, mechas é o caminho para te dar um direcionamento e você transformar a tua história. E nichar ainda mais dentro de um aspecto de você se tornar especialista, camuflagem, como eu digo, é se especializar, você já se especializou em mecha. É o quê? É o doutorado. E aí você transforma de forma que você jamais imaginou. Vou passar agora aqui alguns detalhezinhos dentro da execução, cuidados a serem observados na hora da secção das mechas, dentro de manter integridade e saúde do fio. Importante, observe esses detalhes. Para o dia a dia, para a prática, são importantíssimos, relevantes ao extremo. Por quê? A tua cliente, ela vai te valorizar ainda mais se você entregou o resultado, mas, acima de tudo, entregou um resultado aonde o fio está estabilizado. Qualidade. Você preservou a integridade desse fio, manteve a estrutura desse fio ao máximo. Então, esses detalhes que eu vou passar na sequência, olhe com um olhar de muita atenção, de importância máxima a cada um deles. Explosão de luminosidade, automaticamente a gente vai buscar as que têm condições de ser aclarada de forma mais consistente no comprimento. De qualquer modo, na aplicação, a gente tem que respeitar a área que já tiver com clareamento efetivo, que já tiver grau de clareamento presente. Aqui no caso, a gente tem algumas perspectivas de alturas diferentes e inclusive iluminação lá no extremo, lá na ponta. Tem aquelas que já estão claras e aquelas que precisam ser aclaradas. Então, cada mechinha se contempla no projeto da entrega da cor a sua necessidade. Secção contemplando de modo especial as mechas que estão prevalecendo com uma extensão mais alongada no comprimento do natural, porém tem que manter um sequencial na distribuição para não ficarem espaçamentos sem a presença desse clareamento. Então existe a necessidade de se manter
todo um conjunto de cuidados para distribuição. Linhas em diagonal na inserção das mechas, respeito ao comprimento, à extensão que já foi aclarada, visando com isso preservar a saúde e qualidade do fio. Clareamento sempre dentro de área que ainda não passou pelo processo, que está com a resistência e precisando desse clareamento. Caso contrário, preservando. Linha slice, transparência integral, a partir dela uma secção, proporcionalidade, eu quero um movimento suave na inclusão do fio branco, na saída da raiz, do crescimento, a partir daqui, clareamento do que se faz necessário para esse fio, a gente vai aclarar a área de crescimento, os fiozinhos que estavam aqui para baixo, sem clareamento, os mais curtinhos, a gente sobe junto. Vou agora dar atenção no comprimento, os que necessitam ainda passar por processo de clareamento adicional. E aí trabalho respeitando aonde já houver área aclarada. Sempre sequencial da linha no diagonal. Toda a estrutura montada do trabalho das mechas, cabelo em tempo de pausa, rosto aberto para dar conforto, não ficar com condição do fio ali dos laminados sobre, trancando visão, atrapalhando, e todo o cenário da distribuição no projeto que se deu os 5 quadrantes em diagonal. As últimas mechas que foram aplicadas, a gente pode observar aqui que já atingiram a altura de tom, fundo de clareamento que a gente precisa para a entrega do loiro proposto para esse projeto de mechas. Aqui está sendo feita a aplicação de uma reação em limpeza química, técnica 3/3, é uma metodologia que vai extrair todo o potencial oxidativo que se sobrepôs a esse cabelo pelo período que já faz da ocorrência das mechas, sem que esse processo da metodologia da reação implique sobre a haste, a estrutura da haste, a saúde do fio. Só vai expor novamente o fundo de clareamento, deixando a possibilidade de que a gente consiga trabalhar o tom, nivelar o tom de forma direta dentro de um cenário de fio saudável. Tem todo um caminho para a produção da metodologia e da reação para que ela aconteça de forma adequada. Fundo perfeitamente nivelado, raiz a ponta, no clareamento, a oxidação toda extraída, mediante a técnica aplicada. Limpeza 3/3, limpeza química, metodologia de limpeza química 3/3, aonde a gente cria uma reação. Essa reação criada tira de cena a champusada que degrada, implica sobre a haste e traz um novo cenário. Na condução dessa reação, sabendo como tudo vai acontecer e agir, você vai estar fazendo as limpezas, no caso de cabelo com mecha, a limpeza daquela oxidação sobre o fio, expondo novamente o fundo de clareamento sem implicar nada sobre a estrutura da haste, mantendo integridade top mais para esse fio, sim. E no momento que você faz essa limpeza, você vê sob os teus olhos acontecer o quê? Aquele fundo novamente se revelar com a vibração dele, com as condições dele, a altura de tom, aquele dourado, se for um cabelo, se for o laranja lá na altura do 7, do 8, com os variantes que abrangem as alturas de tom e os fundos de clareamento, certo? Aquele douradinho suave, lá na altura do 10, aquele dourado um pouquinho mais intenso, ou amarelo, lá na altura do 9. E aí, esse cabelo, dentro desse cenário, dessa limpeza,
química, 3/3, que é feita com OX de 40, e não se assuste, tá? Porque existe uma metodologia também para essa OX de 40, nesse caso, que é diferente dos outros casos que eu mencionei, descoloração, esse processo, essa metodologia traz à luz o fundo de clareamento, ok? E aí a tua cliente chega e te pede um pérola. E lá na descoloração você atingiu aquele douradinho sutil perolado. Você tem condições de entregar um resultado direto, sem gastar mais com o produto. Coloração, sim, coloração, porque dentro de matizações científicas, na colorimetria científica, a gente não trabalha tonalizante, a gente trabalha com o que? Colorações, conduzindo matizações científicas que não tem nada a ver com produto matizador, gente, é coloração. E aí, dentro disso, você consegue entregar resultados como desse cabelo. Esse cabelo foi entregue o resultado sem direcionamento de reflexo ao final. A gente lavou o fio, retirou o descolorante, a gente fez a limpeza química, a metodologia 3/3, a partir disso a gente tratou, secou, pronto, o cabelo está. Tratou, estabilizou, certo? E a partir disso, entregue o resultado. Por quê? Porque a condução foi feita dentro de um cenário de limpeza, pérola, se precisa para que direcionar, usar mais uma coloração, que depois pode dar o quê? Algum imprevisto na cor, se você não sabe o nome, a nomenclatura e exatamente o que ela entrega, tenho materiais sobre isso, aqui no feed tenho materiais onde já falei bastante sobre isso, e aí você consegue entregar um resultado direto, economizando tempo teu e da tua cliente, além disso, economizando o produto. Então, confere aí o resultado, e esse resultado sirva para você começar a ligar todas as possibilidades que você tem quando você sai de um cenário de colorimetria comercial, entra para uma história, um cenário de colorimetria científica e com, além de metodologias técnicas em mechas, que sejam aquelas técnicas que realmente te levem a ter segurança para a entrega de resultados. Você entendendo como se estrutura um croquis de mechas, pensado em detalhes para a tua cliente. Você sabendo como é que você conduz esse trabalho de forma exímia. Então, esse material que foi feito com todo amor e carinho para você. Fica aqui a minha gratidão por você ter acompanhado o conteúdo. Na quarta-feira, trago aí a morena iluminada, que tem camuflagem de branco também, tinha coloração na extensão, uma série de coisas que se somam. E liga, mechas perfeitas para clientes reais do dia a dia do salão, entregues dentro de uma perspectiva de te tornar um profissional referenciado, que vai ser uma referência. Além disso, vai o quê? Te trazer, então, um reconhecimento, né? Nesse reconhecimento, uma agenda disputada e muito mais dinheiro no teu bolso, você precisa trilhar um caminho de conhecimento com bases sólidas. E eu te convido, grudar em mim e nisso a gente trilhar junto esse caminho, pegar na tua mão e te conduzir por essa jornada. Eu caminhei essa jornada, tive muitas pedras, tirei todas, no meu caminho muitas pedras surgiram, tirei todas e nos meus cursos, aqui nas aulas, em tudo que eu desenvolvo, o que eu trago é o quê? O caminho da solução. O filé, como eu posso dizer para você. E nesse caminho de solução, nesse filé, você tem aí a faca, o queijo, tudo na mão, só mastigar, desenvolver e a partir disso criar a tua história transformada também. Um beijo grande, até quarta-feira.